Muito boa noite para você que está conectado aqui com o podcast Simproep. Hoje nós recebemos a doutora Dalva Costa, que ela é doutora em psicanálise e vem conversar sobre o tema e trazer novidades para você que é filiada ou filiado Simproep. Muito boa noite, Dalva, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Perfeito. Dalva, você é doutora em psicanálise, né? Conta um pouquinho brevemente aí sobre o seu currículo, como que você atua aí na sua profissão. Bem, fui professora durante vários anos e depois fiz o curso de psicanálise há 15 anos, né? Depois fiz mestrado em psicanálise, doutorado em psicanálise. Minha primeira profissão era filosofia, né? Professora de filosofia, como eu disse antes. Depois eu sou bacharel também em psicologia, mas atuo como psicanalista clínica. Que legal. E você, né, como já falou primeiramente, foi também professora, correto? Da rede privada de ensino aqui do DF. Exatamente. Na privada e na pública também. Olha só. Fui professora dos dois. Dalva, você como psicóloga está chegando aqui no Simproep, já vou trazer a novidade para vocês, para atender também a nossa categoria que a gente sabe que infelizmente tem adoecido muito nos últimos tempos, né? Seja com assédio ali na sala de aula, seja com assédio de várias formas, né? Tanto do patrão, tanto às vezes de aluno, alguma coisa assim. Doutora, de que forma você pode ajudar com as suas sessões os professores? Olha, eu posso auxiliar da seguinte forma. Geralmente, as pessoas adoecem porque tem alguns gatilhos, né, que vão se acumulando, e aí com o passar do tempo, esses gatilhos vão soltando e a pessoa vai adoecendo. Seja por síndrome do pânico, seja por ansiedade, depressão, são várias as possibilidades. E como nós, professores, né, porque eu ainda me considero uma professora, apesar de estar aposentada, né? Como nós, professores, lidamos, na maioria das vezes, com crianças, adolescentes, os responsáveis por essas crianças e mais as demandas da escola... Muita coisa, né? É muita coisa. E aí, às vezes, você não consegue isso não consegue ficar de forma saudável. E você termina adoecendo. Não porque você gostaria de adoecer, mas porque a pressão é muito grande. São pressões de todos os lados, né? Você tem muita coação externa e tem muita coação interna. E as duas coações, uma agindo internamente e a outra agindo externamente, ou seja, a coação externa, juntamente com a realidade tão sofrida do professor, né, que nós sabemos que ganha mal, é muito exigido, né, e quando eu falo ganha mal, eu não tenho dúvida disso. A classe trabalhadora está muito sofrida, né? Então termina adoecendo muito mais. Pós-pandemia, isso ainda ficou mais sério ainda. Então, hoje nós temos vários professores com problemas de saúde mental, exatamente por causa da carga horária, né? Exatamente por causa dessas pressões externas. E aí a gente pode auxiliá-los, né, a tirar um pouco dessa pressão interna e entender melhor a pressão externa e começar a trabalhar com um comportamento diferenciado para não adoecer. Doutora, esses gatilhos, como você citou aqui também, eles são como se fosse o pontapé para a gente poder tá começando ali, como que eu posso falar, adoecer. O adoecimento. Se aparecer o adoecimento, porque os gatilhos já estão lá, porque eles vão se acumulando, né? Como eu sou psicanalista, a gente trabalha muito com essa questão de traumas. Então, os traumas ficam ali guardadinhos, só que eles continuam latentes. E aí, de repente, por algum motivo, ele se torna aparente e aí aparece o adoecimento. Essa pessoa, às vezes, carrega esse adoecimento por muito tempo e, em determinado momento, esse gatilho faz disparar e aparecer a doença de forma externa, porque internamente a pessoa já estava adoecida. Tem alguma forma de identificar esses gatilhos, algo que está me fazendo mal? Porque acredito também que muitas pessoas não percebem o quanto está fazendo mal, mas vai levando, né? Eu sei que o ideal é procurar ajuda de uma profissional especializada como você, mas tem alguma forma de, em casa, o professor identificar um gatilho, algo que está começando a fazer mal para ele e futuramente pode desenvolver algo mais sério? Olha, eu dou alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu atendo que falam assim, eu amo o meu trabalho.
E a nossa relação de professor necessariamente tem que ser uma relação profissional. Porque se você passa a falar, eu amo o meu trabalho, e esquece que você precisa ter um lazer, esquece que você precisa ter companheiros que te auxiliam no seu caminhar, pessoas que te ouçam, né? Não só o colega, mas um terapeuta, né? Um profissional mesmo, para te fazer, te auxiliar no sentido de entender melhor o que está se passando. Então, tem determinadas coisas que são sinalizadas, vamos dizer assim, os sintomas, eles não aparecem do nada, eles vão se acumulando até uma hora que sai, né? Então, assim, a saúde mental, eu costumo falar que nós somos um trino, né? As pessoas falam que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na maioria das religiões. Então, assim, para quem crê nisso, eu gosto muito de usar o trino como exemplo. Né? Porque se nós somos Deus, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos pensar na nossa cabeça como Deus ordenador, o Deus que cria, né? O corpo seria o Cristo. E o Espírito Santo, você pode chamar ele de energia, você pode chamar de Espírito Santo, você pode dar o nome que você quiser, mas é isso que liga o nosso corpo à nossa mente. E você precisa cuidar dos três. Não dá para você cuidar só de um. Né? E se você é de uma religião de matizes africanas, também tem como a gente pensar esse trino, né? Porque você também tem um pai, assim, tem um orixá de cabeça, tem o cuidador e tem você. Então, você tem como trabalhar esse trino também, porque tem o que ordena, o que representa o corpo e o que representa essa ligação. Então, o ideal mesmo é procurar um profissional. Porque se você quebra uma perna, eu gosto muito de dar esse exemplo, você não vai para a igreja para dizer, eu vou me curar ali na igreja. Não, você vai procurar um especialista. Então, se você está com problema de saúde mental, necessariamente deve ser um especialista em saúde mental. Dalva, um outro assunto que acho muito importante, né? A sua vivência na sala de aula, né? Como professora, você viveu o que os nossos professores, a nossa categoria passa, né? Até hoje, pós-pandemia, até a gente aqui na comunicação recebe muita mensagem de professores que estão doentes, que precisam de ajuda. Então é muito importante a sua vinda, é uma preocupação da nossa presidente Karina Barbosa, do Rodrigo de Paula, nosso diretor jurídico também, que ajudou a implementar que você fosse ao sindicato poder atender esses professores, que fosse uma professora também, porque você tem essa vivência da sala de aula e sabe o quanto o professor passa ali, não é? Sim, inclusive eu sou sócia fundadora do Simproep. Olha só, né? Que legal. Eu, juntamente com o Rodrigo de Paula e outros professores, que começamos o Simproep. Então, na época, nós percebemos que a necessidade da escola particular era diferente da escola pública. Né? Não que os adoecimentos não ocorram nos dois, mas na escola particular você ainda tem a estabilidade, né? Você não é uma pessoa estável, então a qualquer hora você pode ser demitida se você não atende a demanda do seu cliente. Então, assim, muitas escolas, infelizmente, pensam que o professor está ali simplesmente para ministrar a aula e passar o aluno. E aí você sofre uma pressão muito grande de entrar numa caixinha que a escola deseja de você, que o responsável deseja de você. E hoje, infelizmente, a maioria dos responsáveis não estão presentes na vida de seus filhos. Então, delegam essa responsabilidade a outro. Eles pagam a escola e desejam que os seus filhos tenham, né, uma educação de acordo com o que ele quer. Só que ele esquece que quem está em sala de aula é um profissional, né, que trabalha naquela área para ministrar um conteúdo e não para dar educação, porque a educação se dá em casa. A educação moral, seja ela moral ligada à religião, ligada ao júri, né, vamos dizer assim, as questões legais e tudo mais, e as questões morais devem ser dadas pelos seus responsáveis. O professor, ele está ali na sala de aula, ele pode auxiliar, mas ele não é o responsável direto. E, infelizmente, eu, em sala de aula, percebia que muitos responsáveis, nem sequer nas reuniões de responsáveis, eu não gosto de falar reuniões de pais, porque não é só pais, são mães, são avós, são tias, então por isso que eu falo reunião de responsáveis. Eu sempre me neguei a falar reunião de pais. Por que pais? Não são só os pais, isso é machismo, né? Porque são responsáveis. Às vezes é a mãe, às vezes é a avó, às vezes é a tia, né, que vai até a reunião. Quando vai, né?
E aí, na maioria das vezes, o adoecimento vem exatamente por causa dessa pressão, né? Porque muitas vezes você ganha um salário muito aquém do que você precisaria, que é a realidade do professor no Brasil. Você tem a pressão de cuidar dos seus, né? E querem que você cuide vamos supor, vou colocar 20. Vamos supor que eu esteja numa escola que tem um pouco mais de consciência e coloca 20 alunos por sala de aula, né? E você cuidar de 20 crianças, às vezes algumas com suas especialidades, ou 20 adolescentes, cada um com a sua especificidade, é muito difícil. E aí um responsável que deseja que o professor dê conta de tudo isso, sem estar presente em sala de aula, está adoecendo o professor também. Então, tudo isso que você fala só dá mais exemplos mais claros aqui do quanto é importante procurar essa ajuda aí para cuidar da nossa saúde mental, Dalva. Mas uma análise aqui mais um pouco leiga, você me corrige se for necessário. Eu percebo que com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo um pouco do preconceito com procurar ajuda, um psicólogo, uma análise. Eu acho que lá atrás as pessoas tinham mais ali não vou procurar por isso ou aquilo, algum mito. Você acha que com o tempo isso está passando, as pessoas estão perdendo o preconceito porque não deveria existir, correto? Uhum. Como você bem exemplificou, quebrei o joelho, vou procurar um responsável sobre isso. Eu estou com um problema de saúde mental, vou procurar um especialista nisso também. Sem dúvida, hoje nós temos está mais evidente a importância do cuidado da saúde mental. E hoje, além dessa visão que vem mudando ao longo do tempo, nós temos também as redes sociais, né, que terminam divulgando determinadas questões, mostram a importância do cuidado com a saúde mental. Só que muitas pessoas também, as redes sociais também têm um outro viés, porque muitas pessoas também acham que só de ouvir um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista nas redes sociais, dá para ter uma receitinha de bolo. Saúde mental não tem receita de bolo. Precisa ser uma pessoa séria, que consiga trabalhar as especialidades com cada um, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua vida, de acordo com seus traumas, de acordo com seu comportamento, de acordo com aquilo que te faz adoecer. E nós não adoecemos pelo mesmo motivo, porque tem a pressão, eu falei que tem a coação interna, e para cada um a coação interna aparece de uma forma. Então não tem fórmula mágica, infelizmente, tem que ser as sessões mesmo, diária, e é por isso que eu vi, né, eu e o Rodrigo conversando um dia, eu falei, olha, eu estou com alguns horários vagos, gostaria de atender a demanda dos meus professores, porque eu sempre tratei assim, né? Quando eu era do sindicato também eu tratava assim, são os nossos professores e nós precisamos cuidar bem, porque são esses professores que sustentam toda a sociedade em relação à intelectualidade. Se a gente tem um bom juiz, passou pela mão de um professor. Se a gente tem um bom advogado, passou pela mão se a gente tem um bom médico, passou pela mão. Então, todas as profissões necessariamente passam pela mão dos professores, né? E aí, cuidar dos nossos professores é fundamental. Por isso que eu venho, né, fazer essa força, juntamente com o Simproep, para cuidar dos nossos professores. Perfeito. Nas redes sociais hoje, Dalva, todo mundo tem a vida perfeita, todo mundo tem a família perfeita, tem o trabalho perfeito. E eu acredito que as pessoas vendo isso, né? Tô passando na rede social, todo mundo tem a vida perfeita, porque as pessoas camuflam isso nas redes sociais também. Isso adoece a pessoa do outro lado, não é? Sem dúvida, né? Porque é o que eu chamei de coação externa. Né? Porque se a gente tem a coação interna, que é individual, a gente também tem as coações externas. Que o belo é esse, que para você ter sucesso você tem que fazer isso, para você ser feliz você tem que fazer aquilo. E parece várias receitas de bolo. E as pessoas vão comer alguma coisa que ela acha interessante, ela tira foto e posta. Mas no dia a dia, aquilo que ela está comendo no dia a dia, ela não vai colocar. Né? Porque nem sempre dá para colocar aquele prato lindo, maravilhoso. Então, ela esconde. Então, ela vai escondendo determinado. Estou falando de comida, mas poderia falar de roupa, né? Poderia falar de um passeio. Às vezes, a pessoa faz um passeio e coloca aquilo nas redes, mas não sabe o sacrifício que foi para fazer aquilo. Então, essa coisa do perfeito é muito complicado, porque é muito importante ter coragem de ser imperfeito. Inclusive, tem um livro muito interessante que eu indico, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Que é um livro muito bacana para quem está assistindo, pode dar uma olhada, porque a gente quer a perfeição e nós somos seres humanos.
não somos máquinas. Até as máquinas dão defeito, né? Então, que bom que somos imperfeitos, porque assim podemos buscar no dia a dia, né, nos tornarmos melhores. Eu gosto muito de uma imagem que todos nós somos diamantes, mas só um diamante pode lapidar outro diamante. Não tem como uma pedra tão importante quanto o diamante ser lapidado pelo ferro, pelo ouro, pela prata, pelo rubi. Só um diamante pode lapidar esse outro diamante. E nesse contato dos diamantes é que os dois mostram o seu brilho. Então, por isso que é tão importante o profissional e o paciente ou o atendido estar juntos, porque ali, um em contato com o outro, vão trabalhando esse brilho e tirando todas as crostas desse diamante. Olha só que legal. Dalva, você também, além de psicanalista, psicóloga, você também é especialista em medicina chinesa, certo? Sim, eu tenho o prazer de trabalhar também com medicina chinesa. Eu gosto muito, né? Trabalho com acupuntura, auriculoterapia, mas aí são consultórios diferentes. Certo. Né? Você também vai atender os professores com medicina chinesa? Sim, sem problema nenhum. Sem que problema legal. nenhum, né? Porque a acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, cromoterapia, com todas essas questões eu trabalho também, né? Mas são consultórios diferentes. Eu faço questão de separar exatamente para uma abordagem não atrapalhar a outra, né? Porque não dá para ser pluralista e dizer que faz tudo, né? Uhum. Meu primeiro curso foi filosofia, depois eu fiz letras, depois eu fiz psicanálise, aliás, fiz ética, depois psicanálise, aí mestrado e doutorado em psicanálise clínica, depois bacharel em psicologia. Né? Então, assim, hoje eu estou fazendo outro doutorado em psicologia. Então, eu gosto de estudar e eu gosto desses desafios que atender pessoas me trazem. Dalva, que alegria a gente do SimproApp tem ter você de volta, né? Aqui com a gente para poder, acho que é uma volta triunfante, você voltando para ajudar a acolher o professor. Dalva, e o SimproApp, né, fez questão, né? Tivemos algumas reuniões ali, a diretoria, para que você pudesse atender esses professores, os filiados do SimproApp, com condições especiais. Vai ter um valor diferente do que a Dalva cobra no escritório. 7 se for psicanálise, certo. E consultório se for medicina chinesa. Correto. Então vão ter valores especiais, 50% de desconto, correto, Dalva? 50% para quem é filiado SimproApp. Então, se você não é filiado SimproApp, acesse o nosso site www.simproappdf.org.br, filie-se já, para você também contar com esses serviços que são super importantes. Cuidar da saúde mental, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder fazer todo o restante da nossa vida ali, cuidar da família, cuidar do trabalho, com mais clareza, mais sabedoria, mais com tudo no lugar. A não palavra clareza não me agrada muito, né, pela conotação racista dela, mas para a gente trazer mais evidência para nossa vida, trazer mais prazer, trazer mais amor, né? E nos cuidarmos, assim, o autocuidado é fundamental. Só Perfeito. posso cuidar do outro a partir do momento que eu cuido de mim mesma. Dalva, vou pedir para você deixar o seu telefone. Quem quiser tá marcando aí uma consulta com a Dalva, lembrando que tem que ser filiado, sim. Se você não for filiado, você também consegue marcar e ter o atendimento aí com a Dalva. Mas se você for filiado, você tem 50% de desconto. Então, no ato lá que você fizer o contato, você vai informar o número da sua carteirinha de matrícula ou o seu nome, que a nossa equipe vai validar se você é filiado ou não. Dalva, qual o contato para a gente marcar aí uma consulta? O contato é 61 99330 6698. Facinho, né? E fala comigo diretamente. Esse número é comigo diretamente. Que legal. Não tem robozinho, não vai direto com você. Não, é diretamente comigo. Se eu não atender porque eu estou atendendo alguém no set ou no consultório, deixa a mensagem, que é o meu WhatsApp profissional, que eu entro em contato em seguida. Perfeito. Vou pedir para você repetir aqui para o pessoal anotar o número de novo, por favor. 61 99330 6698. Perfeito. Dalva, muito obrigado aqui pela sua participação. Vou pedir suas considerações finais. Bom, eu vou voltar para o diamante raro, né, que todos nós somos. Só um diamante pode lapidar outro diamante. Venha, me dê a oportunidade de mostrar para você que você é um diamante raro e que é possível ir dissolvendo todas essas crostas que te faz sofrer e que te traz essas dores, né, esses problemas da saúde mental. Vamos cuidar de você? Venha comigo.
Perfeito, Dalva. Muito obrigado pela sua participação. As portas do sindicato estão sempre abertas para você. Quando tiver algum tema interessante, vai lá com a gente para a gente vir bater um papo aqui e levar informação para o professor, tá bom? Beleza, eu já estou preparando alguns pontinhos para mais tarde a gente ir chamando e colocando para os professores. Perfeito. Tá? Já estou trabalhando nisso. Perfeito, muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, muito boa noite. Você que assistiu esse vídeo, curta, compartilhe, manda no grupo ali da sua escola com os professores para que eles vejam informação com profissionais de qualidade e excelência, são sempre muito bem-vindos. Até a próxima, continue nos seguindo nas redes sociais, @SimproEPDF e até mais.